Olá, alunos da Rede Municipal de Brejo da Madeira. Vamos para mais uma aula de ciências. Hoje vamos trabalhar com as ligações químicas. Então, veja, gente, as ligações químicas, elas podem se dar entre os átomos ou entre moléculas, certo? Então, quando há uma ligação química, é porque aquele átomo, certo? Ele quer ganhar uma estabilidade, certo? Que é diferente, por exemplo, de neutralidade. Neutralidade é quando a quantidade de elétrons é igual à quantidade de prótons de um átomo, certo? Se a quantidade de elétrons é 10 e de prótons é 10, dessas duas partículas, como os valores são iguais, é um átomo neutro. Mas não significa que ele seja um átomo estável, que não queira reagir, certo? Para ganhar essa estabilidade. Dentre os átomos que são estáveis, certo? Que eles não tendem a reagir, certo? Temos os gases nobres. Todos os elementos que estão na família dos gases nobres da tabela periódica, como o hélio, neônio, argônio, criptônio, xenônio e radônio, eles não tendem a reagir, porque eles estão na sua estabilidade, certo? Então, seguindo aí com as ligações químicas, você tem que entender que na ciência, gente, para a gente poder estudar essas substâncias, certo? Procurando suas características, certo? E, por final, chegar às nossas conclusões, temos que classificar essas substâncias, certo? Classificar de que maneira? Procurando semelhanças entre elas. Então, veja, tem muitas substâncias na natureza, certo? Então, para que a gente consiga classificar elas, vamos procurar primeiro as semelhanças que temos sobre elas, certo? Então, uma possível classificação de acordo com as substâncias químicas seria através dessa classificação aí, gente. Seria o agrupamento de substâncias em três categorias distintas, certo? Então, temos três grupos de características distintas, certo? E esses três pontos aí que a gente vai analisar agora. Temperatura de fusão, condutividade elétrica no estado sólido e condutividade elétrica no estado líquido. Temperatura de fusão é aquela temperatura crítica que o sólido pode passar para o estado líquido ou uma substância do estado líquido, ao abaixar a temperatura, ela pode voltar para o estado sólido, certo? É aquele ponto crítico de temperatura, certo? A condutividade elétrica no estado seria a passagem de corrente elétrica, se aquela substância está no estado sólido, e a condutividade elétrica no estado líquido é a substância nesse estado líquido, se ela vai conduzir ou não a eletricidade, certo? Lembrando que a condutividade elétrica, certo? Podemos também mencionar os materiais que são bons condutores e os isolantes. Os bons condutores, gente, eles estão atrelados aí a materiais compostos por metais. Já os isolantes, eles são materiais compostos por átomos que não são metais, certo? Não tem essa característica de transportar corrente elétrica, certo? Então, estudando aí ó, as propriedades de algumas substâncias químicas. Então, veja, temos aqui na tabela, na primeira coluna, aqui temos as substâncias, como cloreto de lítio, brometo de potássio, cloreto de cálcio, cloreto de sódio, óxido de alumínio, óxido de magnésio. Então, nessa primeira coluna, separamos as substâncias iônicas, substâncias moleculares e substâncias metálicas, certo? Então, as substâncias iônicas, gente, o próprio nome já diz, iônicas são substâncias que são formadas por íons. O que seriam íons? Quando existe a ligação química entre os átomos,
certo? Se um átomo ele tende a perder elétron e o outro tende a ganhar elétron, então a gente está trabalhando com íons, certo? Por exemplo, aqui o cloreto de lítio, o lítio é um metal, ele tende a perder elétrons. Já o cloro, ele é um não metal. O não metal, ele tende a ganhar elétrons, certo? Então, o lítio, só por curiosidade, ele foi um elemento químico que foi descoberto até no Brasil, tá bom, gente? Na época do Império, ok? Então, veja, o cloreto de lítio, o brometo de potássio, certo? Eles são substâncias iônicas, certo? Então, temos a segunda coluna, certo? Que seria a fórmula representada, então a fórmula molecular dessas substâncias, certo? Então, veja, o cloreto de lítio, ele vai ter uma temperatura de fusão de 610 graus Celsius. Já o brometo de potássio vai ter uma temperatura de fusão de 734 graus Celsius. Então, veja, as substâncias iônicas elas são formadas por íons, que são a ligação de um metal com um não metal. Então, veja, são átomos de características opostas, certo? Então, se eles são opostos, os opostos, entenda, quanto mais oposto for, existe uma tendência aí, ó, de ter uma ligação, se eles conseguirem se ligar, ter uma ligação muito mais forte. Veja que a temperatura de ebulição das substâncias iônicas ela vai aumentando e veja que chega a um valor aí, ó, muito grande, que é de 2.825 graus Celsius para o óxido de magnésio. Certo? Então, para o óxido de magnésio, para a gente romper essa ligação, para que o óxido de magnésio do estado sólido vá para o estado líquido, temos que chegar numa temperatura aí mínima aí, ó, de 2.825 graus Celsius, certo? Então, as ligações iônicas, gente, elas são as ligações mais fortes que existem, certo, gente? Então, todos esses materiais, eles vão tender a ser sólidos, já que a ligação é muito forte. Lembre que uma substância quando está no estado sólido, os átomos elas vão estar o mais próximo possível, certo? Em uma alta organização. Então, na terceira coluna, temos dizendo aqui se essa substância vai conduzir corrente elétrica ou não. Isso no estado sólido e no estado líquido. No estado sólido, gente, ó, as substâncias iônicas, nenhuma vai transportar ou conduzir corrente elétrica, certo? Já quando a gente dissolve essa substância iônica adicionada água a ela, então, no estado líquido, então, todas vão transferir, né? Ou melhor, conduzir corrente elétrica. Até porque quando se coloca água, certo? Esses íons vão estar dispersos no meio aquático e os íons vão conseguir, certo? Fazer com que haja um deslocamento da corrente. Então, veja, no estado sólido não há condução de corrente elétrica, mas no estado líquido há. O próximo grupo de substâncias é o grupo das substâncias moleculares, certo? Assim como o etanol, o cloro, a água, o naftaleno, certo? O iodo e a glicose, certo? Então, veja, aqui, gente, vamos ter átomos, todos os átomos aqui das substâncias moleculares, elas não são metais, certo? Então, elas não são metais. O não metal, gente, ele tem tendência de receber elétrons. Então, ele tem tendência de absorver essa carga. Então, gente, como eles são iguais, eles têm tendência de absorver essa corrente, certo? Então, veja que as ligações deles são mais fracas entre esses átomos. É tanto que a temperatura de fusão, veja que como caiu os valores. Ó. A temperatura de fusão, por exemplo, para o etanol, para ele passar do estado sólido para o estado líquido, é de menos 114 graus Celsius. Já para o cloro é de menos 102. Veja como os valores caíram em relação às substâncias iônicas. A água, por exemplo, que é o padrão, certo?
ela começa com 0 porque ela é o padrão para todas as outras substâncias, tá bom? E veja que a água, a temperatura de fusão dela é de 0 graus Celsius. Já o naftaleno é de 80, do iodo é 114 e da glicose é 150. Veja que esses valores são bem abaixo, certo, das substâncias iônicas. Então, veja, tanto no estado sólido como no estado líquido, as substâncias moleculares elas não vão conduzir corrente elétrica. Elas não vão conseguir conduzir a corrente elétrica, certo? Vale salientar que essas substâncias moleculares, a gente vai ter as ligações covalentes e dentro da molécula, claro, vai ter as ligações entre os átomos, que são essas ligações covalentes que mencionei, e esses átomos unidos vão gerar aí uma molécula, certo? Por exemplo, o etanol, e essa molécula de etanol, ele vai conseguir se ligar a outras moléculas de etanol. Então, quando a gente fala que toda substância forma a união a união de átomos vai gerar moléculas, né, para todas as substâncias, é um erro porque só para as substâncias moleculares que tendo esse tipo de ligação entre átomos e depois posteriormente em moléculas, é que a gente se fala em ligação molecular, certo? Já as substâncias iônicas e as substâncias metálicas, elas não vão ter ligações moleculares aqui, certo? Uma é ligação entre íons e a outra seria entre átomos metálicos, certo? Já as substâncias metálicas, gente, são aquelas substâncias onde seus átomos eles têm tendência a doar elétrons, certo? Então, eles têm tendência de doar elétrons, que caracteriza, gente, tanto no estado sólido como no estado líquido, eles vão conduzir, né, melhor dizendo, conduzir a corrente elétrica. A grande maioria, gente, dos metais, eles vão estar no estado sólido. Existe, na verdade, só existe uma exceção, certo? Que seria o mercúrio. O mercúrio ele é encontrado, né, na temperatura ambiente de 25 graus Celsius no estado líquido, mas só tem ele, tá bom? Veja o alumínio, certo? Sua temperatura de fusão é de 660 graus Celsius. A prata, temos a temperatura de fusão de 962 graus Celsius. Então, veja, as temperaturas de fusão ou também de ebulição, elas são relativamente altas para as substâncias metálicas. Temos uma exceção, por exemplo, o mercúrio, já que ele na temperatura de 25 graus Celsius ele é líquido, ele está no estado líquido, tá bom? Então, separamos aí esses três grupos. São esses três grupos aí que vamos dar uma estudada, tá bom, gente? Então, as substâncias iônicas, elas conduzem a corrente elétrica no estado líquido, mas não no sólido. Então, veja, no estado líquido, vai haver um afastamento desses íons, certo? Então, o íon, por exemplo, do lítio e o íon do cloro, eles vão se afastarem. E, ao se afastar, a ligação iônica, a força da ligação iônica, ela diminui, certo? Então, por isso que, quando há esse afastamento desses átomos, certo? Porque o lítio, ele sozinho, ele não está estável. Então, ele precisa de perder um elétron, certo? Para ganhar sua estabilidade. Assim como o cloro, ele não está estável. Ele precisa ganhar um elétron para ganhar sua estabilidade. Só que quando a gente coloca essa ligação iônica no meio aquático, né? Então, há um afastamento desses dois íons, até porque a água, a molécula da água H2O, ela tem cargas positiva e negativa, certo? O H+, ele tem tendência a perder elétron, certo? O hidrogênio tem tendência a perder elétron e o oxigênio tem tendência de ganhar. Então, o H+, ele vai ser atraído, como ele é positivo, ele vai ser atraído pelo cloro, que é negativo. Já o OH, que é negativo, certo? Se você
tirar um hidrogênio da água, você vai perceber que vai formar um H+ e um H-, certo? No caso, uma dissociação. Então, o OH-, como ele é negativo, ele vai tender a atrair o lítio. Por isso que há esse afastamento dos íons, certo? Há uma diminuição dessa intensidade da força da ligação iônica, fazendo com que o núcleo atômico, onde ficam os prótons, certo? Ele perda uma força de atração entre os elétrons, certo? Que estão na eletrosfera, certo? Possibilitando que esses elétrons eles consigam ser conduzidos, certo, no meio. Ok, gente? Por isso que no estado líquido, as substâncias iônicas conduzem corrente elétrica. Elas têm temperaturas de fusão altas, certo? Temperaturas de fusão altíssimas, certo, gente? E esse grupo inclui, por exemplo, cloreto de lítio, brometo de potássio, certo? Cloreto de cálcio, cloreto de sódio, que é o sal de cozinha, tá bom, gente? Temos os óxidos de alumínio e de magnésio, ok? Temos também as substâncias moleculares. As substâncias moleculares, como a gente já trabalhou na tabela anterior, elas não conduzem corrente elétrica nos estados sólido e também no líquido. Elas não conseguem conduzir essa corrente elétrica. Perceba que as substâncias moleculares são formadas por átomos que não são metais, certo? Então, não é metal, ele tem a característica de receber corrente, ele não conduz essa corrente, ele absorve, certo? Então, como ele absorve, ela não tem a capacidade de conduzir essa corrente elétrica, mesmo que esteja no estado sólido ou no estado líquido, certo? Então, apresentam temperaturas de fusão mais baixas que as substâncias dos outros dois grupos. Então, veja, as temperaturas de fusão, certo, das substâncias moleculares em relação a esses outros dois grupos que estamos estudando, no caso, as substâncias iônicas e substâncias metálicas, essas substâncias moleculares elas têm essas temperaturas mais baixas, como a gente viu já na tabela também anterior, certo, gente? Como aí os exemplos das substâncias, tá bom? Próximo grupo aí, gente, são as substâncias metálicas. As substâncias metálicas, elas conduzem corrente elétrica tanto no estado sólido como no estado líquido e têm temperaturas de fusão relativamente altas. Então, veja, as substâncias metálicas, gente, elas, por ter átomos que têm tendência a doar elétrons, certo? E esses átomos, quando eles vão estar unidos, cada átomo do metal, ele vai tentar atrair os elétrons dos núcleos vizinhos, certo? Só que um átomo vai fazer isso, outro também, certo? E vai fazer com que, na verdade, esses núcleos eles percam essa atração com esses elétrons e vai ter muitos elétrons circulando no material, isso favorece essa condução de eletricidade. É como se fosse o seguinte, gente, você tem um núcleo do átomo, certo? Que ele é composto por prótons, certo? Na maioria dos elementos químicos, prótons e nêutrons. Só o hidrogênio que não tem nêutron no núcleo, certo? Na verdade, não tem essa necessidade. Ele pode ter, mas é mais raro e a necessidade não existe até porque ele só tem um próton, certo? E o nêutron, ele serve para dar estabilidade ao núcleo atômico, certo? Então, o que é que acontece? Como o metal, ele tem, na maioria dos casos, uma distribuição eletrônica, uma quantidade elétrica enorme, e vai existir várias camadas na eletrosfera, certo? Então, existe o elétron que é mais afastado do núcleo, certo? Que ele vai estar numa camada chamada camada de valência, e existem os elétrons que estão dando volta em torno do núcleo, que estão ou próximo dessa camada de valência ou mais próximo do núcleo. Só que quando a gente aumenta demais essa quantidade de elétrons, é como se formasse uma barreira, certo? É como se imagine, uma coisa um fato é um jogador de futebol bater uma falta sem barreira, certo? Outro fator é colocar uma barreira. Então, entenda, com barreira, vai existir uma dificuldade do jogador conseguir fazer o gol, certo? Então, veja, a mesma coisa essa ligação do núcleo
com o último elétron que está na camada de valência. Então, se a quantidade de elétrons, né, nesse meio do caminho, certo? Se a quantidade de elétrons forma uma barreira e a quantidade de elétrons é enorme, veja que os elétrons ele têm carga negativa e os iguais eles se repelem. Então, quanto mais elétron tem nesse percurso, então vai diminuir a força de atração do núcleo atômico em relação à camada de valência, certo? Então, aqui temos os exemplos dos metais, né? O alumínio, a prata, o ouro, o cobre, o ferro, certo? E a platina. Então, gente, ao analisar os átomos, certo? Se percebeu que tem um grupo, né? Uma família de átomos que ela tem a estabilidade, ela não quer, né? E não necessita de reagir com outros átomos para ganhar a sua estabilidade. Então, esses átomos, certo? São provenientes dos gases nobres. Então, veja, os cientistas observaram a imensa maioria das substâncias conhecidas é formada por átomos combinados. E das milhões de substâncias, apenas 6 átomos não combinados. Então, veja, da maioria das substâncias, de milhões e milhões de substâncias, todas elas vão estar combinadas, certo? Átomos combinados a outros átomos, seja átomos iguais, átomos diferentes, certo? Seja um metal com não metal, seja metal com, certo? Com metal, mas esses átomos aí, ó, o hélio, o neônio, o argônio, o criptônio e o radônio, eles não se ligam com outras substâncias, certo? Ou melhor, eles não se ligam com outros átomos, ok, gente? Então, eles têm estabilidade. Então, isso é uma característica importante e foi estudado isso aí. Então, se percebeu que os outros átomos, eles vão tentar se unir a outros justamente para ganhar, certo? Essa estabilidade, ou seja, eles vão tentar ficarem parecidos com os gases nobres para ganhar uma certa estabilidade, certo? Então, como é que se observa isso, ó, gente? Na distribuição eletrônica dos gases nobres, se percebeu aí, gente, que, veja, as camadas, se a gente pegar eletrosferas, vamos ter essas camadas aí, a camada K, L, M, N, O e P. É como os caminhos que o elétron faz em torno do núcleo atômico, certo? Então, a camada mais próxima do núcleo atômico é a K, certo? Já a camada mais afastada é a P, certo? Então, veja, com exceção, o hélio, como ele só tem 2 prótons também, isso aí é a justificativa, o número atômico dele é 2, e ele vai ter 2 elétrons, ele é gás nobre, ele é estável, ele não vai tentar reagir ou se unir a outros átomos para ganhar sua estabilidade. Então, ele vai ter 2 elétrons na camada de valência, certo? Nessa última camada, que para ele é o K, certo? Já os outros elementos, como o neônio, o argônio, o criptônio, o xenônio e radônio, veja que eles vão terminar com 8 elétrons na última camada, certo? Então, os outros elementos químicos, eles vão se unir justamente para ganhar esses elétrons ou perderem, certo? Para que na última camada ou vai ter 8 elétrons, certo? Ou no caso do lítio, por exemplo, ele vai perder, certo? Um elétron, porque ele tem 3. Então, se ele perder um, ele fica com 2 para se parecer aí com o hélio, certo? Então, temos os níveis. Aqui mostra os níveis das camadas, certo? Vai de 1 até o número 7, certo? Temos as camadas K, L, M, N, O, P, Q, certo? Então, se você pegar as linhas, né, da tabela periódica, cada linha vai representar uma dessas letras, certo? Então, ao fazer a distribuição eletrônica, se a gente tem na primeira linha, a gente só vai ter o K. Se a gente está na segunda linha, vamos ter o K, que começou pelo K e termina com L. Já na terceira linha, vamos ter o KLM, termina com M. Na quarta, vamos ter KLMN, e N é a última camada. Se a gente está trabalhando na linha 5, então, ao fazer a distribuição dos elétrons, vamos começar pelo K,
na linha 5, né, no nível 5 vai ter o K, L, M, N e O. Só que os últimos elétrons, a camada mais distante vai estar na camada O, certo? Por exemplo, gente, só para você entender. Então, na distribuição de Linus-Pauling, certo? Na distribuição de Linus-Pauling, então, por exemplo, nessa primeira linha, certo? A distribuição você tem que memorizar esse formato aqui, tá, gente? Essa tabelinha aqui, na verdade, essa distribuição, tá bom? Então, veja, os elétrons, eles vão estar em cima dessas letrinhas, tá certo? Eles vão estar em cima da letra. Ok, gente? Então, por exemplo, em cima do S tem o número 2. Então, significa que nesse orbital, certo? Nesse orbital S, que seria a forma que se comporta o elétron, certo? O elétron, ele vai, qual a maior probabilidade de encontrar ele? Vai ser numa região esférica, vai ser numa região, de que forma de figura vai formar, certo? Porque o elétron fica viajando em torno do núcleo e ele não é possível você dizer exatamente onde o elétron está, mas você tem como saber qual a frequência, certo? Em que lugar ele vai ficar mais presente. Então, por isso que tem essas letras S, P, seria a configuração por onde esse elétron vai estar passando. Só que entenda, esse número que fica em cima da letra, ele é a quantidade de elétrons. Então, veja, nesse primeiro nível, vamos ter no máximo 2 elétrons. É o que diz aqui, ó, na coluna do meio. Ó, no máximo, né, quantos elétrons? 2. Já nesse segundo nível, que seria para a camada L, então para a camada L, que seria o nível 2, o número da frente é o nível. Veja, os números de cima, você tem 2 em cima do S e 6 acima aqui do orbital P. Então, se você somar 2 mais 6, dá quanto, gente? 8, certo? Então, se a gente for estudar o terceiro nível, veja que todos aqui estão terminando em 3, certo? Todos estão terminando em 3. Então, ao somar esse nível que seria o M, então a gente teria que chegar, certo? A 18 elétrons, certo? No caso, 18 elétrons. Já para o quarto nível, você somar aqui esses elétrons, dá 24 mais 6, 30, seria 32, certo? Então, para o nível N, certo? Então, temos os gases nobres, que os outros elementos vão se basear por eles para ganhar estabilidade, certo? Os gases nobres, na última camada, eles vão terminar com 8 elétrons ou com 1, para o caso do hélio, certo? E você estudando aqui o diagrama de Linus-Pauling, você vai ter essa noção, tá bom, gente? Porque ao fazer a distribuição, que ela começa nesse formato aqui, ó, vai ter umas setas que elas vão estar nessa direção aqui. Vai começar 1, S2, depois a seta vem, ó, e como se fossem umas flechas, certo? Então, vai pegar, ó, primeiro pega um S2, depois 2S2, depois a seta vai passar aqui, ó, entre 2P6 e 3S2, então vai pegar 2P6 primeiro, por último aqui, 3S2, depois a seta vem de novo, ó, pega agora quem? 3SP, 4S2. Então, ao você fazer essa distribuição, dependendo do elemento que você está estudando, então você vai perceber que para ele ficar estável, na última camada, na camada de valência, ele vai ter que ter 8 elétrons, certo? 8 elétrons ou, com exceção aí, 2 elétrons, que seria no caso do hélio, certo? Então, a gente tem a tabela periódica, certo? A tabela periódica ela não é para ser decorada, certo? É um material de consulta. Então, a tabela periódica ela é dividida em metais, certo? E não metais, certo? Então, essa região aqui da esquerda, certo? São os metais e essa parte aqui da direita estão os não metais. Então, entenda, a parte esquerda, né? Os grupos da esquerda, eles vão tentar reagir com os grupos da direita, certo? Aqui, um tem tendência de doar elétrons, por exemplo, a família 1A aqui, ó, o 1 do lítio, sódio, potássio, rubídio, Celsius, França, eles têm tendência de doar elétrons. Eles têm tendência de doar um elétron, certo? Já que ele é do grupo 1. Quem é do grupo 2 tem tendência de doar 2 elétrons. Quem é do grupo 3 tem tendência de doar 3 elétrons. Quem entende, gente?
Para doar, veja, é mais próximo você perder um elétron para numa camada inferior você ficar com a quantidade de elétrons ou igual a 8 ou 2, para o caso do lítio, ou você ter que ganhar 7 elétrons. Então, para esses primeiros grupos aqui, o mais fácil para eles é perder esses elétrons. Então, eles têm tendência realmente a perder elétrons. No grupo 4 aqui, ó, ou grupo, melhor dizendo, o grupo 14, como ele está entre, né, o 14 está entre o início, né, e o fim, se ele perder 4, certo? Ele atinge o valor 10 aqui, que seria do neônio. Se ele ganhar 4, ele atinge o número 18 aqui, que seria do argônio, certo? Porque você faz comparações desses elementos químicos justamente com os gases nobres, certo? Por exemplo, o sódio, o número atômico dele é 11, então ele tem 11 prótons. Como ele está aqui no estado neutro, certo? A quantidade de prótons dele é igual à quantidade de elétrons. Então, é mais fácil ele perder um elétron ou ganhar um elétron para chegar em algum desses aqui, que são os gases nobres. Qual o que é mais próximo do número 11? O número 11, o mais próximo é 10. Então, para ele, é mais favorável ele perder um elétron. Então, por isso que ele tem tendência de perder. Já quando você chega aqui no nitrogênio, por exemplo, veja, do nitrogênio, qual dos gases nobres o valor é mais próximo do número 7? Então, temos o número 10. Então, para chegar em 10, ele vai ter que ganhar ou perder. Então, ele vai ter que ganhar 3 elétrons. Então, veja, da direita tem tendência de ganhar elétrons, são os não metais, os elementos da esquerda aqui, ó, eles têm tendência de perder elétrons, certo? Então, ela não é usada para memorizar, certo? Mas, se você quiser memorizar, você pode ter algumas frases aqui. Por exemplo, li na casa de Rubílio um caso francês. Seria para o primeiro grupo aqui, ó. Li na casa de Rubílio um caso francês. O segundo grupo poderia a gente colocar uma frase assim, ó. Beijei magnésia na casa do senhor Barão Ratão, certo? Então, colocando essas palavras, você destaca as primeiras letras e você consegue acertar, certo? Temos, por exemplo, o grupo 8, os 7 porquinhos. Temos aqui o grupo 9, que seria Flamengo, Clube Brasileiro, Invencível no Ataque, certo? Então, você consegue, certo? Memorizar, certo? Esses elementos por frases. Passando aqui da tabela. Então, gente, essas ligações químicas, você vai se basear justamente por essas características. Quem está doando, quem tem tendência de doar e quem tem tendência de receber, certo? Tudo você faz comparações aí, ó, com os gases nobres, certo? Então, se a gente está estudando, por exemplo, o estrôncio, né, que é o SR. Então, veja, qual é o número atômico dele? 38. Qual é o número atômico mais próximo aqui dos gases nobres? É o 36. Então, veja, ele vai ter tendência de perder quantos elétrons? 2. Então, se ele perde 2 elétrons, ele vai ficar com uma carga positiva mais 2, certo? Então, se ele fica com a carga positiva, ele se transformou, ao perder 2 elétrons, ele se transforma em um íon, e os íons, certo? Íon é quando a quantidade de prótons e elétrons ela dá diferente, o valor, certo? Quando o íon ele é positivo, ele é chamado de cátion, certo? Quando o íon é negativo, ou seja, ele ganhou elétrons, ele é chamado de ânion. Então, o estrôncio, ele perdeu 2 elétrons, ele vai perder 2 elétrons para o quê? Para ele ficar estável, certo? Ao perder 2 elétrons, ele é chamado de cátion, certo? Se ele perde 2 elétrons, vou imaginar que ele perde elétrons para o cloro. Então, o cloro ele só tem tendência de ganhar 1, porque ele quer chegar de 17 para 18. Então, se um cloro ele ganha 1, então, ao ganhar um elétron, ele fica uma carga negativa, 1 menos. Então, ele é chamado de ânion. Como entre estrôncio e cloro, o estrôncio vai doar 2 elétrons, e um cloro ele só pode receber 1 elétron, então essa ligação aí, essa substância, ela vai precisar de 2 cloros. Então, a ligação entre estrôncio e cloro seria SR, né, que é o estrôncio, ligado a Cl2, certo? Então, os metais, gente, eles tendem a formar cátions, certo? Então, temos aqui o grupo
o grupo 1, certo? O sódio, o potássio, o rubídio, certo? Então, eles têm tendência de perder um elétron, certo? Fazer doações para se transformar em cátion. O grupo 2, que é do magnésio, cálcio e bário. Lembra lá, Bg magnésia na casa do senhor Barão Ratão. Então, eles têm tendência, como ele é do grupo 2, ele tende a doar 2 elétrons. Já do grupo 3, certo? Do alumínio, ele tem tendência de doar 3 elétrons, certo? Então, do grupo 1, para atingir esse octeto, né? Ao doar um elétron, ele perde um elétron, certo? Do grupo 2, para atingir esse octeto, ele vai precisar perder 2 elétrons. E já do grupo 3, vai precisar 3 elétrons para ganhar a sua estabilidade. Isso vai originar os cátions aqui, ó, Na+, K+, Rb+, que é o rubídio, magnésio 2+, cálcio 2+, e bário 2+. O alumínio 3+, certo? Então, todos esses aqui são cátions. Os não metais, eles tendem a formar ânions, certo? Então, ânion é quando ele recebe o elétron. Então, veja, o grupo 15, por exemplo, ele vai ter uma tendência de receber 3 elétrons, certo? Então, ao receber 3 elétrons, vai originar os ânions aqui, ó. Nitrogênio 3- e fósforo 3-. O grupo 16, que é lá os 7 porquinhos, ele tem tendência de ganhar 2 elétrons. Se ele ganhar 2 elétrons, vai formar os íons aqui, ó, na forma de ânion 2-. Já o grupo 17, chamado também de halogênios, eles vão ganhar um elétron para ganhar a sua estabilidade, que seria os ânions com carga 1-, certo? Carga negativa. Perceba, gente, que na IUPAC, quando a gente coloca essas cargas, primeiro vem o número, certo? E por final vem o sinal de menos, certo? Para representar aqui o valor da carga, se a carga vai ser positiva ou negativa. No caso aqui dos não metais, são cargas negativas, que são os ânions. Vou terminar essa parte da aula, certo? Porque eu vou dividir em várias aulas pela questão do tempo. Espero que vocês tenham entendido, certo? E na próxima aula vamos tratar ainda das ligações químicas. Forte abraço aí do professor Alisson.